Nesse vídeo, vamos dar continuidade vendo as APIs e nós veremos aqui, olha, as operações aqui no conjunto de APIs, na última aqui, né? Pelo menos no meu é organizado dessa forma. Eu tenho esse conjunto aqui de operações lógicas, mas do tipo contato, né? Então eu vou usar algumas, né? Que nem igual, maior, né? Menor, ok? Então eu vou estar usando só algumas como exemplo, depois em outras oportunidades veremos mais, ok? Obviamente quando você vê assim, D igual, D maior, D menor, é a mesma forma, né? Como nós já vimos já, é a mesma forma do que o igual aqui, só que aqui o igual é operação com 16 bits, aqui é com 32 bits, né? Então quando você pega algumas operações com 16 bits, elas são muito similares do jeito que elas trabalha com 32 bits também, ok? Apenas a diferença é isso, né? Ok? Então eu já montei uma aplicação para, né, para ficar mais fácil. Uma outra, só comentando, existe uma outra forma, outro atalho aqui, certo? Aqui no atalho mesmo, né? Nos ícones aqui, ó, eu tenho assim, ó, as instruções de comparação aqui, ó, se você ver. Então você pode vir aqui também e escolher da mesma forma, né? Cliquei errado aqui. Então você clica aqui do lado e aqui eu tenho aquelas operações todas lá que nós acabamos de ver na API, ok? And e tudo aí eu tenho igual, ok? Então se você pega, quando você pega a operação, ela fica com esse formato que você vai inserir ela, ok? Você pode inserir. Então só estou mostrando aqui que aqui tem um atalho também. É esse atalho aqui, ela está aqui, ó. Se você vê, ó, ela começa com uma end aqui, né, e vai até o... Então, se você vê lá na API, é o mesmo conjunto que tá aqui, ó. É só um atalho realmente lá, ok? Então, aí vai descobrindo... Existem várias formas, né, no formato Windows, né, existem os atalhos, existem várias formas de se obter um resultado, né, de você pode clicar, arrastar, você pode... Né, então, aí já depois vai conhecendo, né, os vários e qual que você se adapta melhor. Então é isso. Eu fiz uma aplicação simples para nós vermos aqui essa operações lógicas, né? O que é operações lógicas do tipo contato, né? Por que isso? Porque se você for ver aqui o formato dela, olha só, elas têm esse formato de ter uma saída Q, né? Que você tem que atuar um bit depois, né? Ok? Você vai ter que atuar um bit, que nem um contador aqui, eu tenho o bit lá, né, quando ele chega a contagem eu atuo, mas ele não tem discretamente um bit aqui não, a saída Q para eu ter, aqui eu já tenho, né, ok? Então é por esse tipo, assim, então ele faz uma comparação e ela é do tipo contato porque você pode colocar um elemento, né, um elemento para uma bobina interna para você atuar, dependendo da comparação, ok? Então vamos aqui, compilei, vou fazer um download. Fiz um download aqui pro PLC. Lembrando sempre que o Com Manager eu estou rodando o driver lá do simulador da família do PLC AS300, ok? Eu posso colocar aqui, eu vou explicar depois assim que funcionar, eu vou explicar essa pequena aplicação. Vai ser até intuitivo de ver, né? Olha, começou a rodar, eu tenho um contador aqui, eu tenho aquele bit especial, o SM407, que ele vai a cada 1 segundo ele vai transitar aqui. Então não, ele fica na verdade, né, o período é 1 segundo, ele fica 500 milissegundos em 1 e 500 milissegundos ele fica em off, né, ligado e desligado. Então o período dele é 1 segundo aqui. Então ele vai contando aqui, certo? Aí o que acontece? Eu não tô. Tava olhando, tá estranho o comportamento, por quê? Porque o PLC tá em stop aqui, né? Eu coloquei online, mas o PLC tá em stop, então tá congelado aqui. Então vamos rodar aqui. Aqui deixa eu explicar, antes de rodar, só para entender. A gente tem esse a cada 1 segundo aqui, né? Eu tenho a transição assim. A cada período de 1 segundo eu tenho abre e fecha esse contato, ele vai contar essas transições aqui nesse contador. Eu coloquei para ele contar até 15, né? Então aqui eu estou usando o C0, o contador C0. Aqui
é um bloco, né? É aquela operação lógica de comparação menor, né? Então, enquanto o valor do contador lá, quando eu começar, vai estar zerado, e ele é menor que até 5, né? Menor que 5. Então, quando vai lá 0, 1, 2, 3, 4, então, enquanto ele é menor, essa saída é verdadeira, né? Porque ele é um bloco de menor, né? Menor que, né? Então, quando esse valor do S1 é menor que o... Quando for 5 e maior, ele já não é mais verdadeiro, aqui não é retentivo, ele vai desligar essa saída. Já essa daqui é um bloco de igual, né? É um operador lógico de igual. Ele vai estar comparando a contagem no S1. Quando for igual a 8, ele seta a saída. Como é só igual a 8, quando for 9, ele desligaria a saída. Ele vai desligar, mas eu seto aqui essa saída para ficar setada. Então mantenho ela em nível 1 aqui, ok? Então essa saída primeira só vai atuar quando for menor que 5, e essa aqui, quando for igual a 8, ele seta e fica setado, né? Por mais que o bloco depois não é mais verdadeiro, mas ele já setou quando é igual, ok? E esse bloco aqui, enquanto é maior, né? Então S1, quando o S1 for maior que o S2, quer dizer, maior que 10, 11, ele vai ser verdadeiro, que ele vai ficar nível 1 aqui. E aqui também eu coloquei mais um bloco que ele vai ficar comparando, porque o contador, ele atingiu o 15, mas ele vai ficar contando ainda, né? Ele atua a saída dele, né? Que bate lá os 15, é o que eu setei aqui, olha, no contador, mas ele continua a contagem que está transitando o contato de entrada. Então quando for igual a 15, quer dizer, ele é maior do que 10. Já setou aqui, mas também está ativo aqui a entrada dele. E ele for igual a 15, ele vai atuar, ele vai setar o M1. E o M1 o que faz? Na borda de subida, quando ele setar, eu reseto lá o contador e reseto aquela minha saída aqui que ele setou aqui quando era igual a 8. Então ele repete, né? Só para a gente tratar aqui, a gente ver um pouquinho das comparações, brincar um pouco aqui. Então eu não vou ter que ficar interagindo muito, porque ele já vai fazer um reset depois. Então está em stop, eu vou colocar agora em run. Então vamos observar aqui o comportamento. Ó, resetou, né? Resetou, olha, é menor que ele tá, menor que algo igual a 5 pagou, ok? Quando for igual a 8, ó, igual a 8, aqui já não é mais verdadeiro 9, mas ele ficou setado. Quando for maior que 10, ele setou e continuou contando. Quando deu 15, ele vai ter, você não percebe? Ele tentou transitar isso aqui para nível 1, assim que transitou ele já reseta. Então ele começa a contagem de novo, então a gente não vê ali o visual, né? Mas aí ele repete, né? Então ele vai lá. Então se você olhar aqui, a contagem aqui, quando chegar a 15, ele vai resetar. Olha lá, resetou. 15 resetou. E aí, esse comportamento de novo, enquanto que é menor que 5, ele fica em 1. Isso aqui, quando for a partir igual a 8, ele seta, né? Ele é só um comparador igual a 8, mas ele seta. E esse aqui, quando for maior que 10, ele fica setado. E aqui, quando for igual a 15, ele vai transitar para 1, mas ele reseta de novo. Então é só uma maneira de você tá exercitando, a gente está exercitando aqui as operações lógicas do tipo contato. Então é isso, operações lógicas chama do tipo contato porque ele é um bloco lógico, ele é um bloco que ele vai fazer uma operação lógica de menor, igual, maior, e tem outras, né? Só que ele tem uma saída, né? Quando for verdadeira ou falso, ele vai atuar ou não uma saída, que é a saída Q. Essa é a diferença, tá? Então é isso. Vimos mais um conjunto de APIs, né? Que são os operadores lógicos do tipo contato. É um pouco deles, aí você entendendo um pouco deles, quando você vir aqui para ver outros tipos, né, quando começa já a entender como que a coisa funciona, fica fácil de você vir aqui e de repente aplicar outras, né, aplicar outras aqui mais fácil. Mas nós veremos em outras oportunidades, né, tipo operações AND ou, né, ok? Nós veremos aqui exclusivo. Então a gente vai fazer uns exercícios aqui com outros blocos em outra oportunidade. Agradeço a atenção, muito obrigado.